Irmãos, para nós que ficamos aqui, abramos as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Hoje, como vocês ouviram, nós encerramos o profeta menor Abacuque com a exposição de todo o capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós iniciaremos a exposição lendo o versículo 1 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, verso de número 1. A palavra de Deus nos diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos. Pai, nós queremos colocar este momento do nosso culto diante de Ti. Nós sabemos que somos limitados, mas nós queremos, Senhor, do pregador a todos os ouvintes, Te pedir que Tu cresças em nossa vida e que nós diminuamos, para que possamos entender e compreender o Teu Evangelho, apesar de nossas limitações. Faz morada em nosso coração e que Teu Espírito possa estar mediando tudo isso, para que a Tua palavra possa ser eficaz em toda essa exposição. É assim que Te oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muitas coisas distinguem o capítulo 3 dos capítulos anteriores de Abacuque. Como nós vimos, os capítulos 1 e 2, eles apresentam basicamente um diálogo entre Abacuque e Deus. E esse diálogo, se vocês observaram, ele tem um caráter extremamente íntimo, extremamente privado, porque Abacuque vai apresentar diante do Senhor as suas inquietações, os seus questionamentos, as suas revoltas. Portanto, nos capítulos 1 e 2, Abacuque rasga o seu coração diante de Deus de forma muito sincera e de forma totalmente sem reservas. Por outro lado, no capítulo 3, embora também vá ser apresentada uma oração de Abacuque, essa oração já não tem mais esse caráter privado e esse caráter íntimo que nós vimos nos primeiros nos primeiros capítulos. Isso porque Abacuque vai destinar essa oração para servir de canto para a igreja, de louvor para a congregação. Semelhantemente aos salmos de Davi, aos salmos de Asaf, a todo o saltério que nós vemos em toda a Bíblia. Embora nós estejamos lendo um livro de profeta menor, o capítulo 3 também é um salmo. Tanto é que no verso 19 do capítulo 3, o último verso do capítulo 3, se vocês lerem aí, Abacuque endereça essa música ao mestre de canto para instrumentos de corda. E acho que aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Será que esse é o mesmo Abacuque que a gente falou até agora? Aquele mesmo Abacuque das queixas, das reclamações, daquela oração bem própria do livro de Abacuque? Por essa diferença, irmãos, estudiosos, inclusive, eles chegam a sugerir que o capítulo 3 de Abacuque possa ter sido escrito anos após a escrita dos 2 primeiros capítulos. Tamanha é a reviravolta no conteúdo e na forma da oração de Abacuque. Mas, se não é mais uma queixa, de que é que se trata, então, o capítulo 3? Se vocês lembram, a última vez que Abacuque apareceu falando em seu livro, falando diretamente, a voz de Abacuque em seu livro, foi ao início do capítulo 2, quando ele disse que ia esperar numa torre de vigia, igual um sentinela, esperando a resposta do Senhor para a sua segunda queixa. E aí o que acontece no restante do capítulo 2 é justamente Abacuque, justamente Deus respondendo à segunda queixa de Abacuque. E Deus faz isso, irmãos, de forma extremamente conclusiva. Deus não deixa mais margem para uma terceira queixa de Abacuque. No final do capítulo 2, na transição entre o capítulo 2 para o capítulo 3, nós vemos o Senhor declarando
no momento em que ele diz que os ídolos dos caldeus não são nada, no capítulo 2, verso 20, o Senhor afirma: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não há mais, irmãos, margem para uma terceira queixa de Abacuque. As suas reclamações cessam, as suas inquietações são acalmadas, as suas murmurações não encontram mais motivo para persistir. As indagações de Abacuque agora viram um mais genuíno louvor. O seu medo dá lugar à esperança e a sua queixa dá lugar ao canto. Abacuque cantou ao ouvir que Deus continuava reinando mesmo sobre a calamidade que estava para sobrevir sobre o povo dele. E é isso que deve acontecer também conosco, irmãos. Quando ouvimos a voz do Senhor, nosso desespero é transformado em louvor. E isso acontece com Abacuque por algumas etapas. A primeira delas é que a voz de Deus converte a queixa presunçosa de Abacuque em uma petição piedosa. E nós veremos isso no verso 2 do capítulo 3. Leiamos juntos a palavra do Senhor, onde a palavra nos diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque começa então, irmãos, o seu salmo dizendo que se sente alarmado por conta da fama do Senhor. Outras traduções vão dizer: fiquei cheio de temor, ou temi, ou ainda tremi diante dos seus atos. E essa fama, ou estes atos sobre os quais Abacuque está falando, elas serão expostas a partir do verso 3, e nós chegaremos lá. Mas antes nós precisamos entender que o que Abacuque está nos comunicando aqui nesse versículo não é que ele só passou a conhecer ao Senhor a partir de agora. Não é que Abacuque só foi evangelizado a partir de agora, tomou conhecimento do Senhor a partir de agora. Lembre-se, ele é um profeta. Portanto, ele conhecia acerca do Senhor. O que Abacuque está dizendo é que seu alarme acontece por ver a fama do Senhor, lembrar da fama do Senhor na iminência de tudo que ele está para vivenciar pessoalmente. A justiça que ele cobrou de Deus no início do seu livro estava à porta. E o que Abacuque sentia não era prazer, irmãos, mas era um extremo temor diante de tudo que estava para acontecer. Abacuque conhecia a história. Abacuque sabia que quando Deus resolvia disciplinar o seu povo, tempos difíceis estavam por vir. Já havia acontecido no Éden, já havia acontecido em Babel, já havia acontecido no Egito, muito recentemente havia acontecido no Reino do Norte, e agora estava prestes a acontecer também em Jerusalém. Mas pela misericórdia e intervenção de Deus, irmãos, Abacuque já não é o mesmo. O Senhor capacita Abacuque para liderar o povo agora em canto, em louvor, em fortalecimento de esperança. Por isso ele já não perde tempo com queixas presunçosas como fez ao início do seu livro. A oração de Abacuque agora, irmãos, diante da assolação iminente que está para invadir Jerusalém, é: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz tua obra conhecida no decurso dos anos e principalmente na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por partes, quando Abacuque diz: aviva a tua obra, não se trata de um avivamento em prol de arrependimento e conversão apenas. O termo aviva a tua obra é melhor traduzido aqui por reaviva a tua obra, ou faz de novo em nossas épocas as coisas maravilhosas que fizeste no passado. E isto nada mais é, irmãos, do que o clamor de Abacuque para que Deus continuasse sustentando o seu povo em meio aos próximos anos de cativeiro que estavam para vir. Assim como ele fez no passado com os egípcios, por exemplo, nos 400 anos de escravidão lá no Egito. Foi o Senhor que sustentou aquele povo durante aquele período. E Abacuque também pede que o Senhor faça a sua obra conhecida no decurso dos anos.
Isso porque Abacuque sabe que quando Deus sustenta seu povo no meio do sofrimento, isso é bênção não só para o povo de Deus, mas isso é bênção também para as nações estrangeiras, que passam a conhecer, que passam a temer, que passam a clamar também pelo Deus de Israel. Isso aconteceu diversas vezes na história, por isso que Abacuque tem fundamento para pedir isso ao Senhor. Em Êxodo 9, verso 20, a gente vê servos de Faraó temendo ao Senhor na iminência da chuva de pedras que estava sobrevir sobre a forma de praga que o Senhor estava mandando. Nós vemos em Josué, capítulo 2, verso 9, Raabe temendo ao Senhor e fazendo uma aliança com o povo de Deus para ajudar aquele povo a tomar posse e a entrar em Jericó. Nós veremos também Nabucodonosor bendizendo a Deus, depois do Senhor livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha em chamas, a ponto de Nabucodonosor declarar no capítulo 3, verso 29 de Daniel, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, a teologia da prosperidade, os testemunhos de sucesso financeiro, eles só apetecem os olhos de quem tem por Deus o dinheiro. Mas é o testemunho em meio ao sofrimento. É o testemunho do que Deus faz no vale de sombra e de morte, que tem o poder de impactar até a vida de ímpios, até a vida de quem não crer em Deus. Por isso, irmãos, é que Abacuque agora não apela mais para que Deus os livre dos babilônios. Abacuque não gasta mais tempo tentando argumentar que Israel era um pouco melhor, os babilônios eram ímpios, perversos, e por isso o Senhor deveria castigá-los. Abacuque havia entendido o que Paulo afirmou 500 anos mais tarde, lá em Romanos 3:23, quando disse, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, irmãos, judeus, babilônios, crentes, ateus, nós todos somos merecedores da ira de um justo juiz, que é santo, que é perfeito na causa de justo. A nossa única esperança é sermos salvos da sua misericórdia. É por essa misericórdia que Abacuque clama, e essa mesma misericórdia que Jeremias exalta no capítulo 3, verso 22 de suas Lamentações, quando diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Irmãos, por causa do pecado nosso e do mundo, injustiças e aflições sempre chegarão no nosso meio. O único jeito de sermos sustentados e até crescer em meio à crise é clamar e confiar na misericórdia do Senhor. Eu não quero com isso parecer insensível, irmãos. Só quem está vivendo em meio ao cativeiro sabe o quanto tudo às vezes parece árido, o quanto tudo às vezes parece sombrio e morto. E às vezes tudo que nós desejamos é mesmo perguntar ao Senhor onde Ele está, por que está demorando tanto e quanto tempo mais vai durar a nossa aflição. E se é o seu caso, o meu conselho é clame, pergunte, leve seu questionamento a Deus, mas ao mesmo tempo esteja disposto a ouvir e reagir à resposta do Senhor. Só o Senhor, irmãos, conhece a razão verdadeira da angústia que habita no nosso coração, e só Ele tem a resposta certa de esperança e de vida que precisamos. Aí vocês podem me dizer, mas Ulisses, eu já orei, já clamei ao Senhor várias vezes, os meus devocionais parece que não estão mais comunicando nada ao meu coração. E o meu conselho é que você faça como Abacuque. Ore mais uma vez, leve o seu questionamento mais uma vez ao Senhor, ouça sua voz mais uma vez, se derrame em sua presença mais uma vez. O limite para isso, meu irmão, é que até a sua queixa seja transformada em canto, como foi assim com Abacuque. Até que a resposta do Senhor preencha o vazio do seu coração. Enquanto isso não acontecer, continue buscando, continue lançando sobre o Senhor tudo o que há no seu coração. Muitas vezes o pecado, muitas vezes as distrações do mundo acabam deixando nossa visão turva, acabam deixando nossos ouvidos tapados. A nossa percepção fica enviesada e muitas vezes a gente não consegue enxergar nada além da nossa própria dor. Nós lemos e ouvimos e não entendemos.
Nós oramos e parece que estamos só jogando palavras ao vento. Pode ser que isso tenha acontecido com você, pode ser que isso um dia ainda vai acontecer com você. O que eu posso dizer é cuidado. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus é espiritual. E Paulo nos afirma lá em 1 Coríntios 2,14 que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, voltemos para Gálatas 5 para nos examinar, para saber se em nossas vidas tem sobressaído mais as obras da carne ou os frutos do Espírito. O Senhor grita através das tribulações, através dos sofrimentos, para que nós abramos nossos olhos e ouvidos espirituais. E nós fazemos isso quando trocamos as obras da carne pelo fruto do Espírito. Nós fazemos isso quando nós trocamos a discórdia pelo amor, o ciúme e a inveja pela paz, a ira pela bondade, a embriaguez e a glutonaria pelo domínio próprio. Quando ouvir, meu irmão, Deus falando em sua palavra, responda ao seu Criador, não apenas com palavras, mas com mudança de coração. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele responde a Deus em uma oração que não mais se queixa, mas que confessa e confia ao Senhor, numa atitude que louva, que clama, que exulta na obra de Deus. Abacuque mudou seu coração ao ouvir a voz de Deus. Então façamos o mesmo. Quando ouvir a voz do Senhor revelando pecados secretos do seu coração, atenda à voz do seu Deus. Arrependa-se do seu coração rebelde e submisso. Clame ao Senhor por obediência. Louve a grandeza de Deus por tudo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Meu irmão, não faça ouvido de mercador. E muitas vezes nós ouvimos Deus nos alertando sobre problemas das nossas vidas e fingimos que não é conosco. Se é sobre desonestidade, se é sobre mentira, se é sobre lascívia, se é sobre adultério, inveja, orgulho, meu irmão, vista a carapuça, peça perdão, assuma seus erros e lute contra o pecado. Ouvir a Deus e ouvir sobre Deus foi o que transformou a queixa de Abacuque em canto. Mas além disso, além de ter a sua queixa presunçosa transformada em petição piedosa, em segundo lugar, a palavra de Deus mostrou a Abacuque que não cabe insegurança para o povo da aliança. É o que veremos dos versos 3 ao verso 15. Mas leiamos inicialmente apenas os versos 3 e 4 para continuar na segunda divisão do sermão. Abacuque capítulo 3, versos 3 e 4. A palavra diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Como vimos ao início, irmãos, Abacuque disse se sentir alarmado por ter ouvido a voz do Senhor. Atente-se para o verbo ouvir, porque ele vai ser repetido novamente uma segunda vez, lá no versículo 16, quando Abacuque vai dizer: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. A repetição ou a colocação desse verbo aqui, ela é estratégica para nos indicar um efeito, uma sensação de causa e efeito, como se fossem dois grandes parentes, dois grandes travessões, onde entre eles Abacuque vai argumentar e dizer que fama foi essa, ou que atos foi esse que levou ele a essa atitude. E antes de você querer desistir de entender esse texto pela complexidade de alguns termos, eu peço que vocês lembrem que nós estamos diante de uma música, de um salmo. Portanto, Abacuque enche esse texto de floreio literário para poder tornar ele belo e poético, como uma poesia, como uma música, como um salmo mesmo. É provável, inclusive, que você já conheça o conteúdo do que a gente vai ler aqui, dos versos 3 ao verso 15, porque essa história não é a primeira vez que ela aparece aqui na Bíblia. Essa história já foi contada várias vezes, porque é a história do que Deus fez pelo seu povo através dos tempos. Moisés e Josué contaram essa história diversas vezes, repetiram essa história diversas vezes entre o Egito e
Canaã. Salmistas e profetas não cansaram de fazer, escrevendo seus livros e seus salmos. No Novo Testamento, Estevão, quando estava prestes a ser martirizado, repetiu essa história novamente. Paulo fez referência a essa história pregando aos Coríntios. O autor aos Hebreus, discussando sobre a fé, fala novamente dessa história. E todas essas repetições, irmãos, que até parecem cansativas, que até parecem desnecessárias, elas são extremamente importantes, porque além de glorificar a Deus, ela fortalece a esperança do seu povo. Isso porque nós frequentemente esquecemos da nossa história. Nós frequentemente caímos nos mesmos erros do passado. Nós esquecemos quem somos, nós esquecemos o que Deus fez por nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos o efeito do pecado nas nossas vidas. Por isso a necessidade de relembrarmos diariamente o enredo da nossa salvação. Abacuque faz isso recontando as maravilhas de Deus entre a libertação do Egito e a posse da terra prometida. Nos versos que lemos, Temã e Parã, elas são referências geográficas que Abacuque dá para indicar a vinda, o trajeto do Senhor para socorrer o seu povo. É como se ele estivesse dizendo: Temã, Parã, Egito, o Senhor está vindo para socorrer o seu povo, se aproximava para salvar o seu povo da escravidão. Glória nos céus, louvor na terra e poder emanado de suas mãos indicam a grandeza e a glória do evento que está acontecendo lá no Egito. Versos 5 e 6, acompanhemos. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Quando Deus decide salvar e socorrer o seu povo, nada fica na sua frente. Faraó, a autoridade do Egito, tentou impedir o agir de Deus, e pragas, e pestes, e pestilências invadiram toda aquela nação. No verso 7 diz: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Isso porque depois do Senhor tirar o povo do Egito e avançar com eles em direção à terra prometida, as nações vizinhas, como Cusã, como Midian, se apavoravam de medo, temendo estar na rota ou no caminho de Deus para cumprir a sua promessa com o seu povo. Por isso eles temiam, porque o exército de Israel, embora nem sempre fosse forte, mas na maioria das vezes estivesse sempre em desvantagem numérica, obtinha vitória sobre seus inimigos, porque era Deus que lutava a seu favor. No verso 8 a 10, o texto continua dizendo: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fende a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aqui Abacuque reforça o domínio de Deus sobre as forças da natureza. Pergunta se é contra os mares ou contra os rios que o Senhor está irado, porque ora o Senhor faz jorrar água dos montes para saciar a sede do seu povo, ora o Senhor abre um caminho em terra seca no meio do mar, ora o Senhor divide os rios para fazer o povo tomar posse da terra. O domínio do Senhor, irmãos, não tem limite, e nada oferece resistência ao seu poder. Nos versos 11 e 12, o argumento continua, dizendo que o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. A soberania de Deus não se restringe às autoridades, não se restringe às forças da natureza, mas ela ultrapassa muito além disso. Ela alcança astros celestes, ela alcança até mesmo o tempo. Houve um dia onde é descrito lá no livro de Josué que o próprio sol parou ao ouvir a palavra de Deus. O sol parou em obediência ao Senhor. Isso é relatado quando a narrativa nos conta a história de uma luta, uma batalha entre Israel e os amorreus.
onde o Senhor fez tardar o anoitecer e prolongou o dia para que os inimigos não obtivessem vantagem da noite para fugir dos israelitas. No verso 14 e 15, a argumentação continua: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Traspasses a casa dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui o Senhor passa a ser louvado como verdadeiro guerreiro de seu povo. Ele marcha pela terra, ele pisa as nações, ele sai em defesa do seu povo para preservá-los e preservar o seu ungido. E por ungido aqui, entenda, na referência imediata, Josué, mas na referência escatológica, Cristo, e na referência contemporânea, a própria igreja eleita de Deus, que é alvo da sua misericórdia e da sua proteção. Por fim, irmãos, no verso 15, essa descrição do guerreiro é concluída com a imagem da grandeza do Senhor, pisando o mar com seus cavalos e agitando a massa de grandes águas. Tudo isso para dizer que nada fica na frente do Senhor. Nem exércitos, nem autoridades, nem mares, rios, montanhas, nem mesmo as leis absolutas da química, física, biologia, astronomia ou matemática, nada é capaz de impedir que Deus se levante para salvar e socorrer o seu povo, cumprir a sua promessa e fazer justiça ao pecado das nações. Era isso, irmãos, que Abacuque queria que o povo cantasse: a fé nesse Deus fiel e guerreiro, a fé nesse Deus que não tem limites para socorrer o seu povo. O profeta Isaías já tinha proclamado isso no verso 13 do capítulo 43, quando diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É nisso que você crê, irmão? É nisso que cremos? Então já temos proclamado isso ao mundo? Já temos proclamado, cantado essas verdades ao mundo? Ou será que, como Jonas, a gente está satisfeito em ver o mundo caminhando ladeira abaixo para o abismo e satisfeito em ver a condenação do mundo? Irmão, nossa sociedade tem perecido em guerras, tem perecido em corrupção, violência, tem perecido em ondas de doenças mentais. E se o Evangelho lhe alcançou, lhe salvou e hoje lhe dá paz, o que lhe faz não compartilhar isso com o mundo que sofre, que geme? Eu sei que muitas vezes nós nos julgamos incapazes, desejamos ajudar pessoas amadas que têm sofrido com seus dilemas, mas não sabemos ao certo o que dizê-las. E eu entendo. O que dizer, por exemplo, diante da morte de um filho ainda na infância? O que dizer, por exemplo, diante de uma depressão que não reage aos aconselhamentos, não reage às vezes nem sequer às medicações? O que dizer diante do casamento de crentes que caminham inevitavelmente para o divórcio? E diante da guerra, diante da fome, diante de tantas atrocidades que nós vemos diariamente no mundo, nos noticiários? Para qualquer caso, é suficiente que nós apresentemos a mensagem central do Evangelho e deixamos com o Espírito Santo o resto. Portanto, se capacite a apresentar sempre que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. E nós não precisamos fazer nada além do que já recebemos. Cristo é alento para o presente e esperança para o futuro, meus irmãos. Esta é a razão da esperança que há em nós, que nosso sofrimento é passageiro, que a herança que Deus nos reservou em Cristo, ela não pode ser manchada, ela não é destruída, ela não murcha, e ela está reservada nos céus por aquele que morreu em nosso lugar e nos deu garantia com o seu próprio Espírito. Essa é a nossa esperança, o Evangelho. Abacuque conhecia as maravilhas que Deus realizou pelo seu povo no Egito, e isso foi suficiente para lhe dar esperança para os próximos anos do seu povo. Nós conhecemos muito mais. Nós conhecemos a história do Deus que encarnou,
do Deus que viveu uma vida perfeita, do Deus que sofreu na cruz do Calvário para trocar de lugar conosco, para nos dar a sua justiça, nos imputar a sua justiça e receber de nós os nossos pecados e a nossa condenação. Irmãos, essa verdade precisa ser suficiente para nos dar esperança e alegria. Isso é muito maior do que Abacuque tinha, irmãos. Essa verdade precisa ser repetida insistentemente aos nossos corações. Não importa se você ouve ela há 5, 10 ou 20 anos, não podemos nos acostumar com ela. Portanto, nos maravilhemos todas as vezes que escutarmos que o justo foi dado pelos injustos, que ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. Não nos acostumemos a escutar que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não permita, irmão, que você fique insensível a esta mensagem. Do novo convertido ao pastor de nossa igreja, todos nós poderemos um dia enfrentar tempos difíceis, tempos de fraqueza, tempos de nossa fé desafiada. Mas é esta verdade que vai nos sustentar em todos estes momentos. Portanto, repita ela em suas orações. Converse com ela, com seus filhos em casa. Sentado à mesa, mencione essa verdade com seu cônjuge ou com seus amigos. Se for de cantar, irmão, cante essa verdade. Se for de declamar, declame ela em poesia. Se for de pintar, pinte a beleza do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Espalhe essa verdade da redenção onde e como quer que você consiga. Apegue-se, meu irmão, firmemente a esta palavra, porque além de transformar a nossa queixa presunçosa em oração piedosa, e além de nos tirar da insegurança para a fé na aliança, a palavra de Deus nos faz entender que nas nossas maiores fraquezas, o Senhor é a nossa certeza. Leiamos os versos 16 a 19. A palavra de Deus continua dizendo: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e que nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Abacuque parte agora para a parte final de sua estrofe, da sua canção. E nesse momento ele revela, irmãos, um espírito extremamente contrito. E ele tenta descrever essa contrição, esse quebrantamento, dizendo que seus lábios tremem, seus ossos desfalecem, os seus joelhos vacilam. Parece até, irmãos, que o profeta vai desmaiar ou correr de medo. Mas a conclusão a que ele chega não é outra senão: em silêncio devo esperar. Em tradução alternativa ele diz: tranquilo esperarei o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Um comentarista escrevendo sobre o texto, irmãos, ele diz que ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, Abacuque se viu tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, Abacuque viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, continua o comentarista, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus e todos os seus medos desvaneceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. A invasão babilônica, irmãos, estava ocorrendo nas nações ao redor. Diversas cidades já tinham caído, e por onde Nabucodonosor passava, o caos era instalado.
A fome dominava essas nações e a miséria fazia morada naqueles lugares. Logo, logo seria a vez de Judá. E não adiantava mais clamar a Deus que não acontecesse, porque Deus já havia revelado que aquilo fazia parte do seu propósito. E Abacuque já havia entendido isso. Por isso ele passa a orar pela obra de Deus no decurso dos anos de sofrimento. Mas a expectativa não podia ser única. Os meios de subsistência iriam minguar. As azeitonas, as uvas, os figos, que sempre foram a base alimentar dos judeus, iam ficar cada vez mais escassos. Os rebanhos iriam ser roubados e levados para a Babilônia. A fome iria assolar a nação. Se quer contextualizar com a nossa realidade, imagine uma invasão na Paraíba, onde a gente ia ficar sem cuscuz, queijo coalho, feijão verde e bode assado. O que podia ser pior, né, meu irmão? Brincadeiras à parte, o mínimo existencial estava ameaçado, estava para findar. Que esperança restaria? E Abacuque nos responde cantando e declarando que ainda que tudo isso aconteça, ainda que o tempo de privação se instale, o motivo da sua alegria continuava inabalável. O Senhor que não muda, o Senhor que continua sentado no seu trono, dominando, inclusive sobre as diversidades. O Senhor não havia mudado, não havia perdido o controle da situação. Essa era a razão da felicidade e da alegria de Abacuque. Não era, irmãos, o conforto, não era o alimento, não era a paz nacional, não era nem mesmo a saúde física, mas o Senhor, de onde flui todo o sustento, é que era a felicidade de Abacuque e que deve ser a razão da nossa felicidade. Se nossas queixas, nossas expectativas, irmãos, estiverem no Senhor, nós jamais seremos frustrados. Abacuque disse: o Senhor é a minha fortaleza. E Paulo confirmou dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Davi também disse: o Senhor é a minha força, e o Senhor é a força do seu povo. E Asaf cantou: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Todos esses homens, quando cantaram essas verdades, quando afirmaram essas verdades, eles estavam passando por momentos de grande sofrimento, perseguições e até cadeias. E todos chegaram à mesma conclusão, porque essa é a conclusão de quem leva os seus sofrimentos a Deus. Aqueles que levam os seus sofrimentos e gemidos a Deus, irmãos, eles esperam no Senhor. E esperando nele, eles reconhecem as suas fraquezas e recebem do Senhor uma força que floresce do ponto mais profundo, do fundo do poço onde você se encontra. E nossa fraqueza, irmãos, ele nos fortalece para andar em lugares seguros. E essa força que ele nos dá é comparada à habilidade da coça. A coça é um animal extremamente vulnerável aos seus predadores. Mas pela sua habilidade, pela ligeireza dos seus pés e pelo formato deles, ela pode andar em montes, em lugares íngremes, onde os predadores não podem alcançá-las. Do mesmo jeito somos nós na justiça de Cristo. Encontramos segurança para o dia mau e abrigo seguro nas provações. É uma pena, irmãos, que muitas vezes nós precisamos perder tudo o que temos para saber que o Senhor é tudo o que temos. É lamentável que nós muitas vezes precisemos perder emprego, precisemos enfrentar um divórcio, precisemos perder nossa família, dinheiro, para ver que nossa felicidade não está naquilo que Deus nos dá, mas nossa felicidade é o próprio Deus. Nossa alegria não está na dádiva que recebemos, mas no doador delas. E se as bênçãos que Deus nos dá tomarem um lugar de adoração que é somente dele, essas bênçãos vão virar maldição e vão ser para nós ídolos destrutivos para nossas vidas. Então que o Senhor e somente Ele seja a nossa força, que apenas nele, irmãos, depositemos confiança plena, pois quando todos os nossos planos falharem, quando todas as nossas reservas esgotarem, quando a frustração fizer morada em nosso coração, nós ainda poderemos dizer: mesmo assim me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos,
aprendamos com a evolução da oração de Abacuque. Ao início, Abacuque havia idealizado aquilo que queria que Deus fizesse no meio do seu povo. Nós também somos assim, determinando o que Deus deve fazer. Nós enchemos as nossas orações de apenas se ou somente quando. Senhor, abençoa a nossa nação, mas somente quando o meu candidato estiver governando eu terei verdadeira paz. Senhor, muito obrigado pelo meu emprego, mas apressa a minha aposentadoria, porque é só quando eu vou aproveitar a vida de verdade. Não, nós precisamos trocar esse monte de porquê, de até quando, de me dar, de me devolve, por ainda que eu não entenda, ainda que eu não tenha, ainda que demore, ainda que não chegue, ainda que eu não passe no concurso, ainda que meu casamento não seja restaurado, ainda que eu não case novamente, ainda que eu viva o resto da minha vida morando de aluguel, ainda que eu não alcance o emprego dos meus sonhos. Irmão, sua alegria e sua força não vem de outro lugar senão do Senhor. Tua confiança deve estar nele, porque quando a crise chegar, seu doutorado não vai valer de nada. Se você fala 2, 3, 4 idiomas, tanto faz, meu irmão. Sua rede de network não vai salvar você da crise. Quem pode nos sustentar na depressão, no desemprego, no divórcio, na doença e até mesmo no leito de morte é o Senhor e ninguém mais. Não, se ainda restavam dúvidas sobre o que é o justo viverá pela fé, aqui está. Se nós somos declarados justos pela fé em Cristo, nada pode nos tirar desse prazer. É Cristo, irmãos, e nada mais. Não é Cristo mais o nosso desempenho espiritual, não é Cristo mais o nosso sucesso profissional, Cristo mais nossa boa saúde, Cristo mais nosso status social, não é Cristo somente. A morte dele foi poderosa demais para precisar de algum complemento, suficiente para nos salvar, para nos libertar e para nos alegrar em qualquer situação e nos fazer exultar nele hoje. Por isso, meu irmão, se ainda não vive pela fé, arrepende-se hoje, entregue seus caminhos ao Senhor, jogue sobre ele toda a sua ansiedade. Qualquer outro caminho vai lhe levar à condenação. Vai ser triste, meu irmão, no dia que você passar a vida entregando-se aos ídolos deste mundo, entregando-se a coisas que são complementares, mas que não são Cristo. E lá na frente você descobrir que nada valeu a pena. Lá na frente você descobrir que todo o seu esforço foi em vão, porque você só bastava lançar sua fé em Cristo. Por isso, largue a força do seu braço hoje. Apegue-se à obra perfeita de Jesus. Largue essa meritocracia fajuta. Ela não serve para o reino de Deus. Essa é a verdade, meus irmãos, que nós encontramos descanso para nossas almas fatigadas. Cristo toma sobre si nossas enfermidades. De novo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Descanse nessa verdade. Que outra mensagem, meus irmãos, pode ser mais consoladora do que esta? Ou que tragédia social pode fazer desvanecer o brilho desta mensagem, o brilho desta esperança? Por isso, tome posse dessa palavra hoje e que ela transforme a sua queixa em canto, como fez o Abacuque. Porque ele, meus irmãos, é a alegria que vem pela manhã, depois da noite de choro. Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele é, meus irmãos, Jesus, o Rei da Glória. Fechemos nossos olhos, baixemos nossas cabeças e respondamos, Senhor, respondamos, irmãos, ao Senhor em oração.